Sejam bem-vindos ao nosso canal Esclarecendo Islã, e esse canal é do vosso irmão Jorge Sataka, e hoje passamos para fazer o quê? Para demonstrar a refutação, para dar a refutação de um pastor Xixi, é um cidadão brasileiro que disse que ele estava a tentar provar a divindade de Jesus Cristo, mas ele disse que estava a tentar respondendo também às questões colocadas por muçulmano. E foi através dessa parte de ele colocar os muçulmanos no meio disso aí que obteve a sua refutação do Islã. E nós sendo esclarecendo o Islã, e nós refutamos o vídeo dele e só estou a apelar para assistir no final, porque existe muita coisa lá, existe muita coisa que ele estava a citar. Primeiro ele está a citar os historiadores, depois foi citando os versículos bíblicos e foi refutado cada versículo, versículo por versículo, se baseando na sua própria Bíblia. Não citei algumas passagens alcorânicas, exceptuando nas passagens que ele tocou no que tange, no que diz respeito ao próprio Islã. As passagens que ele tentou caluniar o Islã, eu lhe respondi na base do Alcorão e da Bíblia. Na base que ele usou a Bíblia, eu lhe respondi na base da própria Bíblia dele. Então, assistam, tenham paciência, assistam atentamente até no final desse vídeo para podermos junto caminharmos até. Já faz um tempo que eu não gravo os vídeos aqui, mas eu tirei um tempinho para tratar sobre um assunto extremamente importante e essencial para a vida do ser humano, eu digo, mas principalmente para aqueles que se denominam cristãos. Eu tenho recebido algumas questões, principalmente de muçulmanos, com relação a este assunto, e eu quero tratar sobre a divindade de Jesus Cristo. O fato de Jesus Cristo ter afirmado por si mesmo ser Deus e ter feito coisas que comprovaram a sua divindade. A verdade é que ou Jesus é Deus, ou ele não é mais nada de valor. Não podemos considerar Jesus um grande profeta, ou um grande professor de moral, ou qualquer outra coisa, a não ser aquilo que ele mesmo deixou claro através dos seus ensinamentos, das suas palavras e da sua vida, o fato dele ser Deus. E é impossível. E só podemos notar essa parte, ele está cometendo uma falácia. É uma falácia filosófica, assim como disse no outro vídeo, que falácia é um raciocínio errado com uma aparência verdadeira. Quando você vê uma falácia assim, tem um gosto como sendo uma coisa convincente, uma coisa verídica. Então, mas porém, não passa de uma coisa enganosa. Então ele está cometendo uma falácia aqui. Essa falácia que consiste em você alegar. Você alega para alguém dizendo ou você é meu amigo ou você é o meu inimigo. Você está a dar duas opções sabendo que existe mais de uma opção. Então é exatamente o que ele está a fazer aí. Ele está a limitar ou Jesus é Deus ou Jesus é qualquer, não importa, é qualquer um. Mas como? Sendo que podemos considerar que Jesus seja o Messias, Jesus seja o profeta, Jesus seja o verbo de Deus. Existem esses fatos que podemos considerar Jesus. Podemos considerar Jesus. Agora, para ele, a lógica desse pastor aqui está a dizer o quê? Ou nós aceitamos que Jesus seja Deus, ou não aceitamos nada dele. Mas isso aí é uma falácia, é uma tentativa de enganar os espectadores dele que ele está a fazer, que segue ele, né? Então isso aí é uma tentativa, ele já começa a introduzir com falácia mesmo. Vou tratar de todas as coisas que compreendem este assunto aqui, mas eu quero pelo menos mencionar algumas. A primeira delas é o fato de Jesus Cristo ter morrido em uma cruz romana há mais de 2000 anos atrás. Interessantemente, os muçulmanos acreditam que Jesus não morreu na cruz, mas na verdade foi alguma outra pessoa que Allah colocou na cruz para enganar a humanidade. E isso até levanta questões. Sobre Jesus morrer na cruz, vou falar mais tarde, depois dele vai citar alguns historiadores que certificam, que ele diz que certificam essas passagens. Porém, o que vou me focar agora, na resposta que eu daria a ele, sobre Allah enganar. É de sabido que o Alcorão diz, diz وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم, que alguns andam a dizer aí que
قتلنا المسيح وعيسى بن Maria, que nós matamos Jesus, filho de Maria, Rasul Allah, o profeta de Deus, mensageiro de Deus. E Deus diz: وَمَا قَتَلُوهُ, e eles não mataram o, وَمَا صَلَبُوهُ, e não crucificaram o, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, exceptuando Allah, deu um deles uma aparência de Jesus. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, e na verdade aqueles homens que criaram entre si uma dúvida, لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, eles até agora prevalecem na dúvida. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا تِبَعَ ظَنِّ, eles não tinham nenhum conhecimento absoluto quando estava a capturar o tal dito Jesus, apenas se baseavam nas suspeitas. Essa passagem é confirmada na Bíblia, essa passagem que estou a citar, que os que capturaram Jesus não conheciam de facto se ele era Jesus ou não, mas sim eles se baseavam em suspeita. Por isso Allah diz: "Illa tiba'a dhanni", eles se baseavam em suspeita de que Jesus disseram que usou camisa branca, então esse usou camisa branca, então deve ser esse mesmo. Lá à frente diz: "Wama qataluhu yakina", e eles não mataram o de certeza. Se não mataram, onde está? Barrafahu Allahu ilayhi, Allah levou ele, Allah acendeu ele, a ascensão nesse caso, arrebatou ele para os céus. Wa kana Allahu azizan hakima, e Allah é o forte, o pedagógico. Então aqui notamos que o que narra os evangelhos, Jesus apresentado no momento da crucificação, é Jesus extremamente diferente. Por quê? Porque disse que os discípulos, aqueles que lutavam, discípulos sendo que são homens capazes de sacrificar as suas vidas para salvar o mensageiro de Deus, porque esses discípulos tinham a convicção de que aquele ali era o enviado de Deus. Mas a Bíblia cita que eles fugiram, do tipo, os discípulos foram covardes. Como se não bastasse, respondendo, voltando, mas ao Corão diz sobre o discípulo, disse: Al-Hawariyuna minhum al-kufr qala man ansarullah. Os discípulos de Jesus quando sentiu a descrença, estou a falar a descrença descrita concretamente no Lucas 22, versículo 42, em que cita, dizendo: Jesus, quando sentiu aquela descrença diante do coisa, ele orava para o seu pai, pedindo para Deus salvar ele daquela cálice. Então, se Deus ele estava a pedir para Deus lhe salvar daquela cálice da crucificação, é obviamente que Deus aceitou positivamente a sua súplica e veio lhe salvar. Agora, o método que usa Deus para salvar alguém, isso aí vai depender. Então, retornando, o que depois de Deus aceitar no 43, versículo 43, estou a falar do quê? De Lucas 22, 43, diz que Deus enviou um anjo que lhe o fortalecia. Antes eu fiz um vídeo que eu falava da suposta crucificação. Vou colocar o link na descrição para poderem assistir. Então, se um anjo veio para lhe fortalecer, seria um conforto. Seria conforto se alguém, você está a pedir, assim como eu dei como exemplo nesse vídeo, alguém veio pedir para ti lhe aliviar uma certa dificuldade e você lhe envia até um empregado, dizendo que vai dizer para ele que não se preocupe, porque ele não será aliviado dessa preocupação aí. Isso aí seria lhe aliviar ou piorar a situação dele. Então o que Allah fez? Allah salvou e aceitou o pedido de Jesus, salvou ele, substituindo ali com um dos malfeitores. Sim, Senhor. Então, quando Allah diz que وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, que alguns fizeram o quê? Proporam para alguns, os judeus, planejaram para destruir o mensageiro de Deus, que é Jesus, o Messias de Deus. Porém, Allah planejou também para atrapalhar a coisa dele.
planos que ele tinha. Wallahu khairul makirin, e Deus está acima daquilo que eles planejam. Então podemos verificar também essa passagem aí, dando Allah salvou, Jesus pediu para ser salvado daquela toda turbulência, e Deus salvou Jesus, salvou Jesus e fez com que, atrapalhando os programas que ele tinha para conspirar, a conspiração dos judeus. Agora, atrapalhar um plano dos malfeitores e o próprio Jeová que queria destruir o rei Agab, sim. Isso aí estou a narrar a passagem de segundo Crônica. Estou a narrar a passagem de segundo Crônica. Crônica, concretamente versículo Crônica, capítulo 18. Pode ler todo o capítulo, né, para não me acusar de que eu isolei a passagem, mas concretamente presta atenção do versículo 18 para 23. O que acontece? Que Jeová, sendo ele onipotente, ele queria enganar um certo profeta. Então, para tal, ele não tinha outro mecanismo para fazer aquilo, exceptuando o que ele fez, mandou Satanás para enganar aquele profeta. Jeová manda Satanás. Ele prefere ele ser aliado de Satanás para enganar. Agora aqui, senhor pastor, será que isso aí também não coloca em colapso aquilo que é a moralidade do próprio Jeová? Então, isso vamos prosseguir no vídeo. Morais com relação a este Deus que estaria enganando as pessoas, mas com relação às evidências históricas que nós temos, é claro para todo historiador sério que é impossível afirmar que Jesus Cristo não morreu numa cruz romana mais de 2000 anos atrás. Nós temos, por exemplo, Sir Lionel Luke, que foi um dos maiores advogados britânicos que já existiu na história. Ele fez uma investigação exaustiva sobre as evidências da vida de Jesus e da sua morte, e ele fala o seguinte: não menciona nem somente a morte de cruz, mas fala inclusive da ressurreição de Jesus, que ele afirmou na sua conclusão: eu digo sem medo que a evidência da ressurreição de Jesus Cristo é tão grande que compele a aceitação pelas provas, sem deixar absolutamente nenhum espaço para dúvida. John A.T. Robinson, da Universidade de Cambridge, diz que a morte e o sepultamento de Jesus é um dos fatos mais bem atestados da história acerca da vida de Jesus. Autores mais contemporâneos como Gary Habermas e Michael Licona, que são especialistas em história e na vida de Jesus Cristo, também atestam esse fato através da análise exaustiva das evidências. Também Lee Strobel, com o seu The Case for Christ, que se tornou um filme, e os seus trabalhos têm deixado claro isso. É interessante que ainda céticos não acreditam que Jesus tem alguma divindade ou nem acreditam na Bíblia como palavra de Deus, afirmam esse fato histórico da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como por exemplo Bart Ehrman e outros que não são cristãos, mas já disseram que qualquer pessoa que se posiciona no mundo acadêmico contrário à morte de Jesus na cruz do Calvário simplesmente está afirmando alguma coisa sem nenhum conhecimento da história. Pois bem, nós temos essas evidências históricas também de pessoas contemporâneas de Jesus que não eram cristãos, como Joséfos, Tácitos, Lúcius e outros historiadores da época. Até próprio Talmud, que é o livro judeu, fala acerca da morte de Jesus pendurado em um madeiro. Ou seja, até pessoas que são inimigos de Cristo ou que não tinham nenhum interesse na vida de Jesus ou que o seu nome se perpetuasse, precisam se render às evidências históricas dizendo de fato esse homem morreu na cruz do Calvário. Mas o meu objetivo aqui é tratar da... Primeira coisa, ele comenta a segunda falácia, que é o apelo à autoridade. Ele está a apelar para a autoridade, sendo que não se menciona autoridade só por ser alguém renomado ou de ele possuir alguma categoria elevada. Porém, o argumento que ele se baseou é o que ele exatamente deveria citar, não citar um monte de autoridades só porque são um historiador, sem citar as fontes que ele se baseou para chegar na conclusão X. Mas vamos ignorar o fato de que ele está a dizer que eles provam a crucificação de Jesus.
quando provam a crucificação de Jesus, mesmo a teoria dos muçulmanos prevalece. Por quê? Porque os muçulmanos não negam que houve a crucificação, porém, Jesus, aliás, o Messias, porque Jesus, esse nome não tem fundamento também, o Messias de Deus não foi crucificado, foi substituído para uma outra pessoa. E isso aí os discípulos de Jesus sabiam. Segundo o Alcorão, os discípulos de Jesus sabiam. Porque eles disseram: "Nahnu ansarullah, amanna billahi fashhadu bi anna muslimun." إذ قال الله إذ قال عيسى, quando Jesus sentiu a descrença de que alguns estavam planejando para conspirar contra ele recorreu para os seus discípulos, esses discípulos que são descritos como sendo covardes, que abandonaram o seu Messias, o seu suposto Deus, segundo o pastor aí, e fugiram. Mas o Alcorão cita, não concorda com essa passagem. Os discípulos ajudaram Jesus até a última parte da sua ascensão. Então, podemos ver, eles disseram: "Nahnu ansarullah." Quando ele perguntou: "Man ansarullah?", quem será socorrista? Quem irá me socorrer na parte de Deus? Ele disse: "Nahnu ansarullah." Que nós iremos te socorrer na parte de Deus. Amanna billahi, nós cremos em Deus. Fashhadu bi anna muslimun, testificam ou testemunhe que nós somos submissos nas ordens de Deus e o seu mensageiro. Então, mas que eu só queria deixar claro nessa parte. Quando cita as evidências históricas, sei lá o quê, mesmo se fosse que isso aí servisse, se fosse mesmo evidências 100% confiáveis, mesmo assim a nossa teoria não entraria em colapso com isso. Aquilo que a Bíblia fala, daquilo que os evangelhos registraram acerca da vida de Jesus, e nós sabemos também que os evangelhos são historicamente confiáveis. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 3, fala do credo antigo da igreja, que Jesus ressuscitou dos mortos, e em alguns outros detalhes sabemos que esse documento é datado bem próximo da morte de Jesus. Inclusive o Evangelho de Marcos, considerado um dos documentos mais recentes após a morte de Jesus, até 10 anos, 20 anos, talvez 30 anos depois da sua morte, ou seja, testemunhas oculares que ouviram o que Jesus falou e registraram nestes livros. Aqui ele cita muita coisa mesmo que só alguém que tem pouca vergonha que seria capaz de fazer. Ele está a citar que evangelhos que foram compilados ainda começam com 10 anos depois de Jesus, 20 anos depois de Jesus, 30 anos, que são testemunho ocular citando Marcos. Marcos nem sequer andou com Jesus, não viu Jesus. Marcos foi discípulo de Pedro. Segundo as narrativas, foi discípulo de Pedro, apesar que ele foi o primeiro a compilar o seu evangelho, que se perdeu por completo. Lucas nunca sequer se deparou, pelo menos ele passou o caminho que Jesus passou. Nunca lhe viu cara a cara, não foi testemunho ocular do que ele escreveu sobre essa crucificação, a suposta crucificação. Todos os discípulos fugiram. Então, como eles poderiam narrar uma coisa que eles não presenciaram? Então, é muita coisa só para ele citar. Também está a dizer 10, 30, 40, sendo que o Evangelho, por exemplo, se formos a pegar o Evangelho de João, João foi compilado no início do 1º século. Mas ele já está a citar 10 para tentar minimizar a dose de quê? Dos fatos. Mas vamos deixar assim, vamos analisar os fatos que ele vai trazer, porque a partir de agora ele vai citando as partes bíblicas, que é essa parte que nós queremos para ver se de facto a divindade de Jesus é apoiada biblicamente ou não.
Os muçulmanos trazem alguns textos querendo justificar que Jesus de maneira alguma disse que ele era Deus ou fez alguma menção, mas não é isso que está na Bíblia, não é isso que está no Novo Testamento. E eu quero citar aqui algumas passagens que deixam extremamente claro que ou Jesus fazia menção, ele mesmo, de que era Deus, e sem precisar de menção de outras pessoas, ou a gente não acredita em absolutamente nada acerca da sua vida, e isso nós não podemos fazer porque sabemos que todos esses fatos realmente aconteceram. No Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 5, versículos 17 e 18, diz o seguinte: e Jesus lhes respondeu: eu trabalho, meu Pai trabalha até agora. E o verso segue-se dizendo que os judeus queriam matá-lo porque não somente chamava Deus de Pai, mas fazia-se a si mesmo como Deus. Ou seja, os judeus que eram inimigos de Jesus o eram porque entendiam que Jesus estava se fazendo igual a Deus. A primeira coisa que ele fez, isolou a passagem em si para tentar aplicar a dose dele, né? Ele está a citar João 5, versículo 17 e 18. Ele pulou do versículo 16, que fala por quê o judeu realmente, o que Jesus fez para criar esse tumulto aí. Versículo 16 cita que Jesus violou o sábado. Ele fez o que não deveria fazer no sábado. O versículo 16, 17 e 18. 19 também ele pulou. Por quê? Porque 19 diz, Jesus diz que ele não fazia nada dele mesmo, porém o que vinha do seu Pai. Então, se ele faz qualquer coisa, isso realmente ele implica que o que ele faz é realmente o que é ordenado por seu Pai, porque teu Pai é que estava no comando, Deus é que estava no comando, fazendo no meio, operando no meio de Jesus, assim como de outros profetas. Então ele isola essas passagens para tentar dar crédito naquilo que é a tese dele, né? Mas, e também vamos ver isso aí à frente, ele vai citar mais essa outra passagem dizendo que os judeus fizeram o quê? Como sendo... Lá à frente ele vai usar o quê? Ele vai citar mais que o judeu, vai apelar para o judeu, de que o judeu, o fato de... Disseram que os judeus perceberam que Jesus se autoproclamava de Deus. É o que ele vai usar lá à frente. E vamos dar resposta juntamente com esse versículo aqui. A resposta vamos incluir na terceira referência que ele passará a citar. Mas mais importante menção está em João 8:24, quando Jesus disse: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E no versículo 28 do mesmo capítulo ele diz: quando levantardes o Filho do Homem, saberão que eu sou. E nos versículos 58 e 59 do mesmo capítulo ele diz que antes que Abraão era, eu sou. Ora, todo judeu saberia muito bem o que Jesus estava falando ao dizer eu sou. Ele estava fazendo referência ao nome que Deus mesmo colocou para si, ainda no Velho Testamento, quando Moisés esteve com ele, dizendo: quando perguntarem quem te mandou, digam que o eu sou te mandou. Eu sou uma afirmação, o sentido da palavra original traz isso, de um ser eterno. Eu sou significa o Deus Criador e o Deus Supremo. Eu sou, para ele, significa, Jesus disse eu sou, porque aquele eu sou significa Deus Criador, Supremo. É o que ele tentou insinuar, porque não é realmente aquilo que está escrito lá. Primeira coisa, sobre esse eu sou do Antigo Testamento, ele, acho que não tinha em decor, ele estava a citar o Êxodo 3, versículo 14, em que Jeová diz para Moisés, dizendo que eu sou, diga para eles que eu sou, te enviou. Ou seja, nome pessoal de Deus é o quê? É eu sou. Então, já que Jesus citou o eu sou, significa que Jesus eu sou Criador. Ele cita também o João, versículo João 58 a 59, dizendo o quê? Que Jesus se autoproclamou de eu sou. Isolou também o versículo anterior, que houve o 57. O 57 é que traz o contexto de eu sou de 58. Jesus foi questionado que, sendo você um simples, que nem 50 anos tens, como é que você diz que
como você diz que viu Abraão, nem 50 anos tens. 50 anos é idade, não é identidade. E podemos colocar a questão foi da idade ou identidade? A resposta foi sobre a idade de Jesus. Então foi perguntado, nem 50 anos tens, como você alega, dizendo, como você afirma que você viu Abraão? 58 diz que, na verdade, vos digo que antes de Abraão, eu sou. Eu sou significa eu existo. Assim como a Bíblia diz que Jesus é o primórdio da criação. É o primórdio da criação, significa o primeiro a ser criado. Foi o primeiro a ser criado. Então, logicamente, que ele estava a falar que ele é mais velho que Abraão. Mas já que os trinitários têm essa mania de entrar numa repetição mecânica, né? Eles procurando pulga onde não há pulga. Eles têm essa tendência de ser mágico, de transformar algo normal para uma trindade. Então é isso exatamente que acontece. A primeira coisa é que a questão foi perguntada é sobre a idade de Jesus. Não faz sentido alguém te perguntar, Jorge, quantos anos você tem? E você responder, na verdade, eu te digo que eu sou Bolsonaro. O que isso tem a ver? As pessoas querem saber da sua idade, não identidade. 2, é que não há nenhuma relação. O eu sou, usado no João 8:58, não tem nenhuma conexão com o eu sou de Êxodo 3:14. Por quê? No Êxodo é uma ação progressiva. Que denota o quê? Denota uma ação progressiva. Está no imperfeito. Errer, asher, errer, que pode significar, não significa de uma forma literal eu sou, porém significa mostrarei ser o que eu sou. Diz assim, mostrarei ser o que eu mostrarei ser. Ou serei o que eu mostrarei ser. Exatamente, a tradução literal seria dessa forma, não eu sou. Mesmo assim, o que está escrito no grego é uma coisa isolada, lá no João 8, versículo 58, é uma parte isolada apenas, que significa eu sou. Em grego vem ego, não estou a me lembrar como está em grego, porque também não sou professor de grego, mas tecnicamente está escrito lá, é uma forma isolada que denota de que ele está a afirmar, é uma coisa isolada mesmo de eu sou. Esse eu sou, e aqui é uma coisa contínua, progressiva. Então não há nenhuma conexão, absolutamente nenhuma, que pode conectar entre Êxodo, o eu sou de Êxodo, com o eu sou de João. Então melhor procurar outro malabarismo aí, senhor pastor. Jesus falou de si mesmo, dizendo, eu sou. No capítulo 10 de João, nos versículos 30 a 33, Jesus também faz uma afirmação, acende a ira dos judeus contra ele. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Está escrito que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, e a razão disso é, segundo eles, não te apedrejamos por causa de obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo tu um homem, se fazes igual a Deus. Ou seja, as pessoas ao redor de Jesus estavam entendendo o que ele estava dizendo. Jesus estava se fazendo Deus, ele não estava dizendo que era um profeta, ou que era um professor, ou qualquer outra coisa, mas ele estava afirmando aquilo que de fato ele é, Deus. Eu não tenho tempo de citar todos. Agora deve perceber também uma coisa, senhor pastor, se o senhor conhecesse realmente a Bíblia, deveria ler o Gálatas 4:4. Jesus estava debaixo da lei, estando ele na terra, estava debaixo da lei. Ele deveria cumprir com a lei, porém ele violou a lei. Pois ele curou no sábado. E isso é extremamente proibido. E quando ele viola a lei, podemos considerar que ele então foi pecador. É isso aí? Não. Os judeus, o que estavam a fazer? Eles fizeram duas afirmações em simultâneo. Fizeram duas acusações, que o primeiro era do sábado.
de que ele está a violar o sábado, e a segunda acusação é sobre ser igual, do tipo ele estava a se fazer ser igual a Deus. Se Jesus morreu sem pecado, segundo alguns relatos, né, como atesta alguns relatos, que Jesus morreu sem pecado, será que ele violou realmente o sábado? Obviamente que não. Então isso implica que os judeus estavam a procurar qualquer maneira para incriminar Jesus. Eles não se importavam de que aquilo era algo verdadeiro ou não. O que eles queriam era procurar alguma pista só para incriminar Jesus, fazendo afirmações falsas. E tem mais. Desde quando os judeus serviram para provar alguma coisa, sendo que foram eles que rejeitaram o próprio Jesus. Então eles caçavam, não só Jesus, outros profetas eles faziam a mesma coisa, eles caçavam procurando qualquer coisa só para matar, outro apedrejar, etc, etc. Então, os judeus, primeira coisa, não servem como base de nenhuma coisa. Isso é o que o pastor deveria saber. E também, já provamos aqui que Jesus violava a lei, eles acusaram Jesus de que ele violou a lei. Mas essa acusação é falsa. Então eles estavam a fazer acusações falsas contra a pessoa de Jesus Cristo. Os outros textos aqui, mas, por exemplo, em Marcos 14, 21, em Mateus 26, 24, Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. Quem que é esse Senhor do sábado? Quem que é esse que está acima do dia estabelecido por Deus? Agora, ainda mais importante do que isso, outra coisa, ele está a citar versículos fantasma, cita versículos com passagens que não existem. Ele está a citar Marcos 14, 21, dizendo que Jesus se chama como sendo Senhor do sábado. Porém, o que está escrito aqui não tem nada a ver com o que ele está a dizer. Pois aqui está escrito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haveria nascido. O que tem? Onde está o sábado aqui, senhor pastor? Então, o trinitário é assim, ele sempre procura pulga onde não existe. Não sei qual é a Bíblia, qual é a versão que está a usar, mas vou ver outras versões aqui, porque tenho cheio de versões. Essa era King James. Vou ver a Bíblia Almeida. Marcos 14, 21. É a mesma coisa esse aqui. O Filho do Homem vai, segundo o que dele está escrito. Mas é daquele homem, porque um filho de homem for traído, melhor seria que nunca tivesse nascido. Então não estou a ver aqui onde está essa parada de sábado que o pastor acabou de citar aí. Vou ver a última versão aqui. Tenho a Bíblia Israelita Adventista do Sétimo Dia. Ou vou ver na Bíblia grega mesmo, né? Para ver se... Bíblia grega, Marcos 14, 21. Marcos 14, 21. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito, mas ai daquele a quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. É a mesma coisa. Não sei se pastor onde está a criar onde está a tirar esse malabarismo. Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. Eu não tenho tempo de citar todos os outros textos aqui, mas, por exemplo, em Marcos 14, 21 e Mateus 26, 24, Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. Quem que é esse Senhor do sábado? Quem que é esse que está acima do dia estabelecido por Deus? Senhor pastor, leia bem a tua Bíblia, ou se é que tem uma nova versão. Estou a pedir mandar no meu e-mail. Entra em contato comigo e manda essa Bíblia aí.
Pois as minhas Bíblias aqui não vão conforme o que o pastor está a citar, de que Jesus se autoproclamou de Senhor do sábado. Então procure. Estou a pedir essa Bíblia que o pastor usa aí. Agora, ainda mais importante do que isso são as menções de Jesus nos seguintes textos: Lucas 22, 69, Mateus 18, 11, Marcos 2, 10, onde Jesus refere-se a si mesmo como o Filho do Homem. Ora, se Jesus viesse e dissesse eu sou Deus, isso não impressionaria tanto os judeus, as pessoas ao redor, como a expressão Filho do Homem. A própria Escritura dizia, vós sois deuses, e entendiam ser filhos de Deus. Mas o Filho do Homem faz menção específica a uma revelação no Velho Testamento do profeta Daniel, de alguém que viria com a glória, com o poder e com a própria natureza de Deus. Quando Jesus diz o Filho do Homem, as pessoas ao seu redor, os judeus, entenderam que ele estava se fazendo muito maior do que homem, do que profeta, mas estava se igualando a Deus, fazendo uma afirmação de que ele era Deus. Ainda em Marcos, no capítulo 1, se igualando a Deus. Senhor pastor, Jesus se chama, Jesus, quando é chamado de Deus, está a se fazer de Deus. Quando ele próprio se chama de Filho de Homem, também está a se chamar de Deus. E não tenho comentário. Fazendo uma afirmação de que ele era Deus. Ainda em Marcos, no capítulo 2, no versículo 10, Jesus disse que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, quando ele perdoa os pecados daquele paralítico e subsequentemente o cura. Quem que tem poder para perdoar pecados, senão Deus? Quem é este homem? Quem tem poder para perdoar os pecados, senão Deus? Ou seja, no Marcos 2, versículo 10, ele perdoa o pecado de um paralítico e lhe cura esse paralítico. E quem tem poder de curar é Deus, segundo o pastor. Só isso só revela a inocência do pastor que tem, no que tange a Bíblia. Se for a ler o João 20, versículo 22 a 23, os homens também perdoaram os pecados, os discípulos. Perdoaram os pecados. Então, segundo a filosofia do pastor, vamos formar em premissa. Quem perdoa os pecados é Deus. Jesus perdoa os pecados. Logo, Jesus é Deus. Vamos manter a primeira premissa. Quem perdoa os pecados é Deus. Os discípulos perdoaram os pecados, segundo João 20, versículo 22 a 23. Logo, os discípulos foram deuses. Senhor pastor, concorda com essa tua filosofia? Que diz que perdoa pecados. E é interessante que essa pergunta é a pergunta que os judeus fizeram. Quem é este? Quem, pois, pode perdoar pecados, senão Deus? Ora, Jesus estava indireta ou talvez diretamente dizendo, eu sou Deus e eu tenho poder para perdoar pecados, e também demonstrou seu poder ao curar aquele paralítico. Vemos também Mateus capítulo 2 e versículo 11. Sobre a cura, quero dizer que eu adiantar que a cura Jesus fazia com a permissão do seu Pai, assim como consta no João 5, versículo 19. Jesus fazia o que vinha do seu Pai. Então, o curar alguém, ressuscitar morto, o que? Ao Corão narra essas passagens dizendo, Jesus quando fazia essas coisas, dizia bi'idhnillah. Ele fazia com a permissão de Deus. Então não tem nada de novidade, coisa, Senhor pastor. Mateus capítulo 14, versículo 33, João capítulo 20, versículo 28, que Jesus recebeu exclusiva adoração de algumas pessoas e em nenhum momento os repreendeu. Jesus recebeu adoração inclusive de Tomé, depois que viu as mãos de Jesus, ele caiu por terra e disse, Senhor meu e Deus meu, e Jesus não intervém porque de fato ele era Deus. Sobre o fato de receber a adoração, que Jesus recebeu a adoração, eu vou dar algumas respostas aqui ao pastor, porque a primeira coisa é que nenhum ídolo, em toda a história da humanidade, ídolos não recusam a adoração, primeira coisa. Um ídolo, os hindus, quando adoram aquelas estátuas lá, aquelas estátuas nunca recusaram a adoração, primeira coisa, o que deveria saber o pastor.
Segundo é que deve saber que a adoração que se refere da forma literal, se formos a levar essa palavra adoração, que foi traduzida para adoração, seria de uma forma de beijo, mas beijo concretamente de cachorro provém dessa raiz aí, numa definição completa. É aquele beijo de cachorro, de um cão. É que nasce essa palavra adoração, que foi traduzida para adoração, que significa respeito, que significava respeito na altura. Então esses são fatos que o pastor, sendo pastor, deveria primeiro investigar antes de começar a fazer vídeos, né? Estava recebendo adoração que é única e exclusiva de Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, fala sobre a profecia do nascimento de Jesus, que diz que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Não é profeta conosco ou professor conosco, mas é Deus conosco. Pedro, que teve... Pastor. Então, o fato de ele ser chamado de Deus conosco significa que Jesus seja Deus. Tenho quase três refutações para dar sobre essa tua afirmação. Primeira coisa, deve saber que essa profecia que foi feita lá no Isaías, no livro de Isaías, dizendo que a Virgem daria, estou a falar, se a memória não me trai, é Isaías 6:9, ou vice-versa, que diz que a Virgem daria luz, a Virgem ficaria grávida e daria luz um menino que teria o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Então, para o pastor, o Deus conosco significa que Jesus é Deus, certo? Mas deve saber que quando foi nascido Jesus lá no versículo anterior, no versículo 21, que o pastor pulou, foi dado o nome de Jesus, não Emmanuel. Então, isso implica que essa profecia não se cumpriu em Jesus Cristo. A profecia diz que nasceria um alguém. O nome desse alguém significaria Emmanuel, daria o nome de Emmanuel. Agora nasce outro alguém que lhe deram outro nome que não tem nada a ver com aquilo. E para indicar isso aí, para tomar isso aí como sendo o cumprimento daquela profecia, isso é heresia. Em premissa para o pastor poder perceber, né? Isaías profetiza, dizendo que nasceria um bebê de uma virgem do nome Emmanuel. Maria nasce um filho de nome Jesus. A conclusão que se tira é que essa profecia não se cumpriu nesse aqui. Deve esperar outro que teria esse nome de Emmanuel. É a primeira. A segunda, o pastor disse que o fato de o nome dele ser Emmanuel, só de sublinhar que Jesus significa Salvador, não Deus conosco. Então o pastor disse o fato de Jesus, mesmo se o nome dele fosse Emmanuel, o pastor disse o fato dele ser chamado de Emmanuel significa que é Deus que está ali, de uma forma literal. Então temos também na Bíblia, se formos a ler isso aí na passagem de Jó, o livro de Jó 32, versículo 2, existe um cara aí chamado de Eliú. Eliú significa o quê? Significa meu Deus é Ele. Então a minha questão é, será que o Eliú é Deus? A primeira coisa. Débora significa abelha. Isso aí pode verificar no Gênesis 35, versículo 8, Juízes 4:4. Débora significa abelha. Então, com isso aí, podemos certificar realmente que a Débora é abelha. Então são essas coisas que o trinitário, já que os trinitários sofrem dessa repetição mecânica, eles são rotativos nos seus argumentos. Sempre eles vão fazendo esse malabarismo em torno de quê? De coisas já refutadas. Ele está a apelar para não isolar passagens, mas é exatamente é o próprio que eles estão a fazer. Quando eu cito uma coisa, eles estão a dizer que eu estou a isolar uma passagem.
Porém, o que eles estão a fazer, citam, isolam exatamente só para sustentar a tese dele. Vamos ao vídeo. Experiências grandiosas próximas de Jesus durante seu ministério, escreveu o seguinte na sua carta: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele diz o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso de pessoas que estavam próximas e viram de fato Jesus ressuscitar dos mortos. Agora é óbvio. Perceba aqui, senhor pastor, perceba aqui o que esse Pedro disse no segundo Pedro, versículo 1:1. Ele está a dizer o nosso Deus, ele está a dizer o nosso Deus. E eu posso te perguntar, será que o pastor não sabe que o Pai é maior que Jesus, que o Filho? E sendo que Jesus é o Filho. E o Pai é o maior que o seu Filho. Isso aí podemos denotar, isso aí no João, se a memória não me traz, João 14, versículo 28, João 40, em cabeça maluca. Sim, no João 14, 28, Jesus é inferior que ao seu Pai. Jesus é inferior ao seu Pai. Nossa questão é, pode um grande Deus, um Deus soberano, ter outro Deus acima dele? Para te facilitar a resposta, vai ler Apocalipse 1, versículo 6, para te facilitar essa resposta. Se Jesus era Deus que estava ali, então poderia um Deus ter outro Deus acima dele? Então, é pegar ou largar. Ou o pastor é idólatra, ou deixa essa heresia para o lado. Quando a gente lê os evangelhos, que Jesus fez e falou coisas que somente Deus poderia fazer. Mais óbvio ainda é a experiência das pessoas que vivem ainda hoje. Mais de 2,1 bilhões de pessoas ao redor do mundo que se declaram cristãs. E a maioria delas, vivendo consistentemente com a fé, tem experimentado coisas grandiosas e podem afirmar com toda a convicção que de fato Jesus é Deus. Não é possível entrar em todos os detalhes teológicos aqui, nem expor todos os textos, mas eu creio que isso já é suficiente para compreender que Jesus fez menção a si mesmo, que ele era Deus, e as pessoas ao redor bem compreenderam isso. De nenhuma maneira podemos dizer que um versículo ou outro fora de contexto poderia levar alguém a acreditar que Jesus não fez afirmações muito claras. Pelo menos, pastor, eu não vi até agora onde Jesus citou que ele ser Deus. Até agora eu não vi. Então, sobre isso que está a apelar, sobre isolar o texto, é isso que demonstramos que quem está a isolar aqui realmente são vocês trinitários. Então, até agora, não vi nada. Então, a refutação termina por aqui, depois lá à frente não tem nada. Podem confirmar também, caso queiram. Acerca da sua divindade. Agora, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14, algumas coisas se discernem espiritualmente, o homem natural não pode compreender. Há alguns requisitos para compreender coisas profundamente espirituais, e é ter o Espírito de Deus. Paulo diz que ninguém conhece a mente do homem, senão o Espírito que está no homem. Agora já começou a apelar. Isso aí é o quê? É o escudo de um trinitário. O que ele faz? Se ele não tem mais argumento, ele usa escudo de que você precisa do Espírito Santo para perceber as Escrituras. Então isso aí, já que o raciocínio já terminou, ele então precisa chegar até aí, precisa apelar para essa parte que realmente é uma irracionalidade, assim como consta alguns crédulos de Atanásio. Ele sabia que era um mistério mesmo, era um mistério, e alguns livros aí sobre... alguns livros também, todo teólogo sabe que a Trindade é um enigma desconhecido, é um enigma misterioso, que ninguém quase se entende nada. Então, creio que terminamos por aqui. Eu vou terminar esse vídeo porque o pastor, quando eu fiz a primeira refutação, o que ele fez? Ele me julgou de que eu isolei o vídeo dele. Então, vou terminar esse aqui até os últimos minutos para limpar a minha barra. Ninguém conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus. De fato, Jesus é Deus, isso é inegável. Nós temos essa convicção pelas Escrituras e sabemos isso de qualquer outra forma, ainda que analógica, ou que a gente possa possivelmente conceber na nossa mente humana. Deus abençoe e tenha essa convicção dentro do seu coração e da sua mente. Ou Jesus é Deus, ou Ele não é nada, mas está claro nos Escritos Sagrados
E a história também nos revela que Jesus morreu, ressuscitou e é Deus. Esse pastor já terminou aqui. Como vocês puderam ver, né? Não é só ele, não é só esse pastor, mas sim é quase todos os trinitários. Todos os trinitários, no seu todo, eles se baseiam nesses tipos de argumentos que não tem nem cabeça nem perna, procurando pulga onde não há pulga, e por isso é muito fácil você refutar um trinitário. É muito fácil refutar um trinitário. Ele estava a apelar, só precisa para um trinitário fazer para manter a sua fé, o que ele precisa é se basear aquilo de uma forma da forma cega mesmo, da forma cega. Agora, quando são esses que procuram a lógica em si, nesse conceito trinitário, acaba dando o que deu agora. Então, vamos terminar por aqui. A nossa refutação termina por